Olá, o nosso grupo do podcast é formado por Renan Feliciano, Pamela Jamile, Cauã Silva, Cauã Felipe e Guilherme Cosme. Bem, pessoal, o nosso último podcast foi sobre preconceito linguístico. Teve alguns acessos aí, né? Incluindo pessoas fora da nossa classe. E o nosso novo tema é mitos, que foi sugerido pelo nosso professor. A gente não teve muita escolha sobre o tema, então vai ter que ser isso mesmo, né? Bem, pessoal, precisamos primeiro falar sobre o que é mito. Mitos, do grego mitos, são histórias, geralmente orais, que são passadas de geração em geração, e relatam sobre deuses, heróis, criaturas sobrenaturais, e tentam explicar sobre a natureza, porque fenômenos acontecem, tipo chuva, é, tem neve, e também são usadas para assustar crianças, como lendas, fábulas também, que dão uma lição de moral. A gente lembra muito de mitos, a mitologia, que o nome lembra muito, que tenta explicar como o mundo surgiu, porque as coisas acontecem, através de histórias fantasiosas que não têm comprovação científica nenhuma sobre aquilo, são somente achismos. Vocês devem estar se perguntando, desde quando esses mitos existem? Eu respondo, desde que o ser humano é ser humano. Assim que o ser humano começou a se comunicar, ele já criou mitos. Não por escrito ou fala, como você já está pensando, mas sim por gestos, sons que eles faziam, talvez danças. Assim que os mitos foram criados. Eles queriam explicar, tipo, o raio que caía, fazia fogo na floresta. Eles criavam histórias com gestos, faziam danças para os deuses que eles acreditavam, é, criavam mitos sobre deuses, né? Ou também eles iam em florestas, viam um bicho, aí ficavam assustados. Aí criavam uma história sobre aquilo, dizia que era um monstro, um sobrenatural, isso tudo com gestos. Com o passar dos anos, o ser humano foi se modernizando, surgiu a fala, eles começaram a passar oralmente esses mitos, e com o passar do tempo, esses mitos foram se modificando. Não se sabe se esses mitos que existem agora, bem conhecidos, são desde aquela época ou são criados mais recentemente, porque muitos mitos acabaram sendo extintos por guerras, ou então algum desastre que teve uma morte, que tinha um mito naquela região, mas não acabou progredindo. E outros foram sendo criados, mas conforme a existência da ciência, cada vez menos mitos são criados, pois a ciência comprova que esses mitos são falsos. E agora, Guilherme vai falar sobre mitos que não foram extintos da nossa região, mais especificamente de Caicó e o Poço de Santana. Oi, meu nome é Guilherme e eu fiquei com a parte do mito. Aqui na cidade de Caicó tem um mito bem peculiar, que ele envolve meio que o mito do vaqueiro sobre o Poço de Santana. O Poço de Santana aqui, o poço que nunca secou, né? Entre aspas. Que nesse Poço de Santana tem uma serpente gigante, uma anaconda, que ela tem uma missão, que se um dia o poço secar, ela vai sair das profundezas do poço e vai sair destruindo a cidade de Caicó. Isso é o que foi passado ao longo do tempo pelo meu avô, pelo uns amigos do meu avô, meu pai, minha família. Fazem parte de tradições, crenças, construções e religiões. Como o mito da serpente, ele consegue envolver com a lenda do vaqueiro, que após a criação do Poço Santana, a cidade foi construída ao redor do poço, sendo importante para contar parte de como a cidade foi construída. Aí, olha, como o Guilherme falou, os mitos em torno do Poço de Santana foram muito importantes na construção da história, mesmo que sejam irreais, mostrou o quão importante é o Poço de Santana na cidade de Caicó. E os mitos não são só importantes para a história, mas também como a religião. Gregos acreditavam mesmo que existiam vários deuses, Zeus, Hera,
vários outros deuses lá. E os mitos também são usados para assustar crianças que são levadas, que fazem muita bagunça, usam tipo as lendas do homem do saco, do Saci Pererê, do Curupira, para assustar as crianças que são mal criadas e não se comportam bem, né? E os mitos também são usados muito para as danças, né? Muitas danças hoje se originaram dos mitos. Tem aquela tradicional dança chinesa, que tem um dragão chinês. Aquilo é um mito, né? Mas, tipo, contribuiu bastante para a dança lá e a cultura. A cultura veio muito dos mitos. O mito é muito importante para a cultura. E agora é o momento de ler as mensagens que vocês enviaram para a gente. No momento, só uma pessoa enviou aqui $2, que é atualmente o PIB do Brasil, né? Ele fala aqui: quando era criança, acreditava muito na lenda do Homem do Saco. Me assustava todinho. E queria saber se esse homem do saco realmente existiu. Bem, Afonso Filho foi o que enviou essa mensagem. Agradeço aí pela contribuição, ajudando pela manutenção do nosso podcast. E provavelmente é uma história para assustar as crianças que são mais elevadas, para não ficarem na rua fazendo bagunça. Pode até ter existido, mas se existiu foi muito aumentado. Não creio que exista um homem que jogava criança no rio, dentro de um saco. Então, não tem mais nenhuma mensagem. Então agora estamos encerrando o nosso podcast. Obrigado pela sua audiência e valeu!